Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras. Dessa vez eu vou falar sobre duas leituras que eu fiz nas férias em janeiro e também a primeira que eu finalizei agora, em fevereiro, no caso uma releitura de um clássico. Mas antes de começar, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para ativar as notificações. Além disso, se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode, por exemplo, se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se e receber recompensas exclusivas. Outra forma de ajudar é através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Ao comprar qualquer coisa através desses links, você ajuda o canal que recebe uma pequena comissão pela compra. Beleza? Então bora lá para o nosso vídeo de hoje. Começando a lista com um livro que me surpreendeu muito do início ao fim. No caso, um trabalho conhecido como Helena Sabe, da escritora argentina Cláudia Pinheiro, que saiu no Brasil pela editora Morro Branco e conta com tradução, deixa eu dar uma olhada, com tradução de Elisa Menezes. Pelo que eu andei vendo, essa é uma escritora que faz um enorme sucesso lá na Argentina, mas que por algum motivo não é tão conhecida por aqui, no Brasil, o que é uma grande injustiça. Para vocês terem uma ideia, aqui na parte de trás do livro diz o seguinte, que ela é a terceira autora mais traduzida do país, junto com Borges e Cortázar. Por sinal, eu li esse livro aqui por indicação da minha esposa, que por sua vez conheceu o livro graças a Jéssica Matos, que para quem não conhece, produz conteúdo aqui no YouTube também. Se você gosta de literatura latino-americana, vale muito a pena se inscrever por lá. As dicas, comentários dela sobre as leituras são sempre muito interessantes. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer. Voltando agora para o livro, em Helena Sabe temos um thriller bem diferente e único ao mesmo tempo, protagonizado por uma mãe chamada Helena, tentando descobrir quem foi o responsável pela morte da sua filha Rita, encontrada enforcada numa igreja. A questão é que Helena tem Parkinson, e a doença se encontra num estágio que ela já limita muitos dos movimentos do seu corpo, sendo necessário tomar vários comprimidos para conseguir se mover enquanto eles fazem efeito. No livro, após o corpo da sua filha ser encontrado, a polícia encerrou as investigações considerando aquele como um caso de suicídio. Só que Helena, por conhecer algumas características bem específicas da sua filha, acha que aquilo ali foi um grande equívoco, que não fazia o menor sentido ela tomar uma atitude daquelas. Sendo tratada com indiferença pelos investigadores, a protagonista decide então agir por conta própria, mesmo com todas as dificuldades de locomoção que ela enfrenta. Vemos então na leitura a forma como Helena planeja visitar um determinado local e uma determinada pessoa, algo que na sua perspectiva seria muito importante para a solução do caso. Um detalhe interessante do livro é que enquanto vemos as ações da Helena, também vamos descobrindo, através de trechos do passado, um pouco da história e da personalidade da sua filha Rita. Vemos então como ela era uma jovem muito religiosa e que dedicava boa parte do seu tempo nos cuidados da sua mãe. Apesar disso, ambas tinham um relacionamento bem complicado, com incontáveis atritos e provocações. Eu gostei bastante do desfecho dessa leitura, que me pegou de surpresa. Além disso, a escrita da Cláudia Pinheiro é maravilhosa. É muito criativa a maneira como parte do tempo do livro, no presente, é contado a partir do tempo do efeito dos comprimidos que Helena toma. A obra também nos coloca para refletir sobre diversos aspectos, indo desde o mais óbvio, como a questão do Parkinson, até outros, como a incompetência das instituições, a hipocrisia no meio religioso, a complexidade do relacionamento de mãe e filha, e por aí vai. No meu caso em particular, a relação com essa leitura também foi muito intensa, porque eu tenho proximidade com uma pessoa que tem Parkinson. Eu fiquei realmente impressionado com a capacidade da autora em retratar, nos mínimos detalhes, as inúmeras dificuldades provocadas por essa doença, especialmente nas atividades básicas do dia a dia. Enfim, fica aqui a sugestão dessa leitura. Helena Sabe é um livraço muito envolvente que você não consegue largar. Continuando, outra leitura que eu fiz, inclusive 2 vezes, foi a desse livro aqui chamado Pequenas Coisas Como Estas, da escritora Claire Keegan,
que saiu no Brasil pela editora Relicário e conta com tradução de Adriana Lisboa. Para quem não conhece, a Claire Keegan é uma importante escritora irlandesa, muito famosa pelos seus contos e novelas, alguns até adaptados para o cinema, como o caso desse livro aqui. Nesse trabalho temos uma novela ambientada nos anos 80, durante a época de Natal. Tudo acontece na pequena cidade de New Ross, um local bastante melancólico e também com muita influência da Igreja Católica. A obra é protagonizada por Bill, um homem bondoso, honesto, casado e com 5 filhas. Ele tem um temperamento mais introspectivo e trabalha no comércio de carvão, um emprego bem movimentado em época de frio. Na leitura vemos como Bill é uma pessoa que sente bastante empatia pelos demais, pelos seus funcionários, pelos mais pobres, na mesma medida que também se preocupa muito com o bem-estar e com o futuro da sua família. Ele também é um homem com princípios muito fortes, muito influenciado por eventos do passado e também por traumas, como, por exemplo, a morte da sua mãe ou o fato de que ele não sabe, quem foi o seu pai. A questão é que certo dia, ao fazer uma entrega para o convento da cidade, o Bill acaba se deparando com uma situação muito estranha. E numa segunda visita ao local, ele acaba encontrando algo ainda mais inesperado. Isso desperta nesse personagem um grande dilema, algo com possíveis consequências, mas que ele sabe que precisa tomar uma decisão. Esse livro aqui é maravilhoso, é com certeza um dos melhores que eu li nesse ano. É uma leitura que nos coloca muito para refletir sobre a hipocrisia e sobre o egoísmo das pessoas. É impressionante também como a autora consegue criar um protagonista, um personagem tão complexo, tão profundo, mesmo em poucas páginas. Para quem tiver interesse em assistir, já tem resenha desse livro aqui no canal. Boa parte do vídeo é sem spoilers, eu deixei inclusive marcado isso dali na linha do tempo, Mas a parte final do conteúdo tem spoiler, então se você já leu, dá para conferir também. Por fim, a última leitura que eu quero comentar aqui com vocês, no caso a releitura de um clássico da era vitoriana, chamado O Médico e o Monstro, do escritor Robert Louis Stevenson. A primeira vez que eu li o livro, há muitos anos atrás, foi nessa edição aqui da LPM, que conta com tradução, deixa eu dar uma olhadinha, conta com tradução de José Paulo Golob, Maria Ângela Aguiar e Roberta Sartori. A leitura atual foi na edição da Antofágica, que conta com tradução de Felipe Castilho e Enéas Tavares. A experiência de releitura foi bem proveitosa, sabe? Eu gostei muito do livro na primeira vez que eu li, mas não foi algo assim que me impressionou ou alguma coisa nesse sentido. Só que agora, na releitura, eu realmente gostei bem mais, gostei bastante do livro. Eu acho que também muito por conta da maturidade e de outras leituras que eu fiz ao longo do caminho. Em linhas gerais, nesse clássico ambientado em Londres, acompanhamos uma história de horror, suspense e ficção científica, muito bem construída, que narra situações vivenciadas por um advogado chamado Sr. Utterson. Tudo começa quando o Sr. Utterson, enquanto faz uma caminhada com um conhecido seu chamado Richard, fica sabendo de um evento bem macabro que aconteceu pouco tempo antes. No caso, Richard fala sobre uma madrugada onde ele e outras pessoas obrigaram um homem pequeno, violento e assustador a recompensar financeiramente uma menina que ele tinha acabado de agredir no meio da rua. O tal agressor, que por sinal se chamava Hyde, acabou entregando então, pouco tempo depois, um cheque que era um cheque válido, mas estava assinado por outra pessoa, um homem muito renomado e conhecido naquela sociedade. Utterson então chega em casa muito curioso com aquela história e também com uma pulga atrás da orelha. Ele resolve revisitar um documento que estava guardado faz um tempo e que sempre despertou nele um certo incômodo. No caso, um documento que era um testamento, de um amigo seu, o médico Dr. Jekyll. Lá ele encontra novamente aquele mesmo nome, Hyde. E o pior de tudo é que no texto, o Dr. Jekyll concedia, em caso de morte ou desaparecimento, tudo o que ele tinha para esse personagem misterioso, para esse homem estranho que ninguém sabe de onde surgiu. A partir daí então, nós vamos acompanhando a maneira como esse advogado tenta compreender o que estava acontecendo por ali. Quem era esse tal de Hyde? Por que o Dr. Jekyll estava tão ligado a ele? O desenrolar disso, claro, é algo bem perturbador.
O Médico e o Monstro é um livro tão influente que eu acho que, mesmo sem dar spoiler, é bem provável que você já tenha uma ideia do que está acontecendo. O livro é interessante, sabe? Ele explora muito bem essa questão da sociedade de aparências, algo tão comum na Inglaterra. Uma sociedade onde as pessoas prezam muito pela própria imagem, pela própria reputação e também pelas convenções. Logo logo eu vou preparar uma resenha bem completa desse livro aqui para vocês, com várias curiosidades e informações relevantes. De qualquer maneira, já fica aqui a recomendação da leitura desse clássico, que é um livro bem rapidinho de ler. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu comentei um pouco com vocês sobre as minhas últimas leituras. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!